Em 2024, o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho sem ganhar Grenal. Em 2024, o Grêmio perdeu a Recopa Gaúcha sob a desculpa de que a viagem de ônibus era ruim, era difícil. Em 2024, o Grêmio poupou titulares na fase de grupos da Copa Libertadores, passou com as calças na mão, foi eliminado nas oitavas de final para um time mediano do Fluminense que tem qualidade, mas está vivendo um momento ruim. O Grêmio em 2024 foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, que é um time mediano para ruim, treinado mal e porcamente por um treinador que chegou agora há pouco, e que eliminou o Grêmio fazendo mais do que o Grêmio. O Grêmio, até pouco tempo atrás, estava na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e está a 3 ou 4 pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste exato momento. E eu já ouvi o Renato dar como desculpa a viagem de ônibus lá para Ijuí para jogar a Copa Gaúcha. Eu já vi ele dar desculpa dos colchões. Eu já vi ele dar desculpa da falta de centroavante, da falta da quantidade de jogadores. Já vi ele falar que o Grêmio não tinha dinheiro. Eu já vi ele falar que os adversários conseguiam contratar mais e melhores jogadores. Eu já vi ele reclamar que os outros clubes não estavam vendendo jogadores para o Grêmio. Eu já vi o Renato reclamar da imprensa, eu já vi o Renato reclamar da bola, do gramado sintético, eu já vi o Renato reclamar da temperatura nesse ano, eu já vi o Renato reclamar do gramado dos outros estados, eu já vi o Renato reclamar das enchentes, e aí até ele tem razão, já vi ele reclamar das viagens antes do Grêmio estar sem arena, vejo o Renato reclamar das viagens e jogar fora de casa depois das enchentes e o Grêmio não ter a arena. A única coisa que eu não vi até agora, 10h55 da manhã do dia 21 de agosto de 2024, é o Renato assumir o BO, ser macho, com perdão do machismo da minha palavra agora, falta o Renato ser macho e dizer que é ele que fez merda. Só falta essa desculpa. Eu acho engraçado que o Renato, ele culpa todo mundo, todos. Nunca ele o culpado. Nunca ele. Nunca é o Renato Portaluppi o culpado. Ele sempre acerta. Renato, se tu sempre acertasse, Renato, a gente não tava na merdeira que tá agora. Então, Renato, eu quero saber quando é que tu vai assumir a responsabilidade pelos teus erros. É só isso que eu quero saber. Porque até agora, até o horóscopo já foi culpado. Menos o Renato. E aí a culpa é a gente que pergunta? A culpa é da imprensa? A culpa é da torcida que tá reclamando? A culpa é de quem? Nunca é do Renato. Isso é um negócio que me deixa entristecido, porque eu falei isso depois do jogo, Ju. O Renato, ele é o maior jogador da história do Grêmio. Talvez um dos maiores treinadores da história do Grêmio, porque ele ganhou uma Copa Libertadores. É a maior figura esportiva do estado do Rio Grande do Sul. Não tem ninguém no Internacional que chega perto do tamanho que tem o Renato Portaluppi. E ele consegue a façanha de ser odiado por torcedores do clube que ele é ídolo. Eu não conheço absolutamente nenhum outro ser humano no futebol que consegue isso. Uma coisa é o torcedor colorado não gostar que o Adriano Gabiru tenha feito gol. Uma coisa é o torcedor colorado não gostar do Edinho, porque o Edinho depois veio jogar no Grêmio e foi muito feliz aqui, que o 5-0 foi impressionante. Outra coisa é o torcedor lá do Palmeiras, do São Paulo, reclamar do Marcelinho Carioca, do Neto. Mas odiar, que nem alguns torcedores do Grêmio odeiam Renato Portaluppi, eu nunca vi. Eu nunca vi no futebol. Júlia. Fruto da pura soberba dele. E aí a galera pergunta ali, vai falar isso na hora da coletiva. Cara, sendo bem sincero, tu acha que vale a pena para um repórter xingar, digamos assim, entre aspas, né? Xingar o Renato no meio da coletiva, falar que ele é um soberbo, que ele nunca assume nada, e pedir a gente tá ali para perguntar, para fazer questões que a torcida quer saber. Se a gente quisesse xingar, tá aí as redes sociais para isso. Fala. Vou abrir uma vírgula aqui, desculpa. Se eu tivesse a oportunidade em coletiva, eu perguntaria isso por mais que me odiassem depois, tá? Porque tem outra coisa também dentro da coletiva que tem de perguntar papai e mamãe mal feita lá, é um negócio impressionante. Mas claro. Vamos pelo ponto de que a coletiva é o quê? Para perguntas, né? Não para ficar jogando farpa um no outro. Mas eu iria perguntar, Renato, quando é que tu vai ser o culpado? Não, exato, perfeito. Isso aí. Não, mas eu concordo com a Ju. Ô Ju, rapidinho, eu concordo contigo, tem que fazer perguntas. O problema é que na coletiva eu acho que qualquer pergunta é bem feita, sendo pergunta. Só que o problema é que às vezes são pessoas que estão levantando por reportar. E é isso que eu acho errado, sabe? Mas eu acho que a Ju tá certa. E aí o meu ponto é o seguinte, se vocês não perceberam, o Renato ele manda na coletiva de uma forma que é absurda. Tipo assim, se o cara perguntou, em vez de falar ele falou o Renato olha e fala, tira da coletiva. Se
O cara. E isso aconteceu no jogo agora de sábado, que perguntaram pra ele e ele falou assim: ah, tá, depois dessa eu não quero mais, tchau. Tipo, pega e sai. Então, assim, o que adianta? Daí, suponhamos que a gente começa a coletiva com uma pergunta assim, ele não vai dar nenhuma reportagem, não vai falar mais nada. Ele só vai falar, tipo, ah, se é pra isso, então tá, beleza, tchau, pra vocês estão indo embora. E aí? Eu emolduro esse momento, no meu quarto aqui. Então, assim, não é medo. Se tivesse medo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, é o Renato. E aí, sabe por que ele é tão odiado? Porque ele tem essas atitudes idiota. Porque que ele é tosco. É por isso que ele é odiado. Porque ele faz uma formação tosca, mostra pra todo mundo que ele errou, mas ele chega numa coletiva e fala: não, eu sou o rei da razão, vocês são uns merdinhos, não sabem de nada. Por isso que ele é odiado. E aí, pego, infelizmente, o Roger tá sendo odiado também em função de ter ido pro Inter, mas acho que nem o Roger tá sendo tão odiado quanto o Renato. E aí é um ponto que, assim, ídolo, beleza. E aí eu pego um ponto que a torcida tem falado. Maravilhoso, então, pô, baita jogador, tem uma baita história no Grêmio, assim, uma história surreal no clube e tal. Mas como treinador, infelizmente, de 2019 para cá, não tem me mostrado ser o ídolo treinador. Ele pode ser o ídolo jogador que ganhou o Mundial, etc. Mas, infelizmente, ele não é o ídolo treinador que a gente precisa. Então, assim, deu tempo do Renato, vai embora. Sendo bem sincero, já nem aguento mais. E para você ter uma ideia, eu que faço os cortes da coletiva. Ou seja, ontem eu escutei a coletiva no carro, vindo para casa, e não fiz os cortes ainda, porque, assim, o nível de ranço que eu tô, principalmente quando ele começa a xingar os jornalistas, as pessoas que vão lá fazer as perguntas, é absurdo. E aí, tu tem que ficar revendo isso, é uma coisa que, nossa, dá um negócio. Então, assim, a soberba dele engoliu ele. Ele fala que ele engole a gente com futebol, então tá, tua soberba te engoliu, meu filho.